Oiê, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Saber Amar Podcast. E hoje eu trouxe a minha amiga Ellen. Ela é nutricionista especializada na saúde da mulher e ela também é mestranda. Hoje a gente queria falar um pouquinho sobre autoestima, né, amiga? Ai, super. Inclusive, eu já vou, assim, agradecer demais a Thaís por estar aqui, minha amiga querida. Vocês vão ver eu falando muito assim, amiga, amiga. E é isso, a gente quer que seja um bate-papo muito leve, né? Assim, igual as nossas conversas aí. E eu tô muito feliz de estar aqui, estou amando o podcast, assim. Bom, amiga, Eu tenho que estar trabalhando. amei. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para ela, que eu imagino que seja a dúvida de muitos de vocês, é qual é o processo que você acha que mais acaba sabotando a mulher quando ela quer ser mais saudável ou até mesmo emagrecer, ter um shape do jeito que ela quer? Nossa, amiga, essa pergunta, assim, ela é muito boa, né? Eu acho que muitas vezes os perfis de nutricionistas acabam focando muito em alimentação, mas esquecem do ser humano por trás, né? Quem está ali por trás? E nós mulheres somos muito complexas, tá? E eu amo, inclusive, atendê-la, mas também vem a questão de se comparar. Então, assim, se comparar com, o shape da minha amiga é melhor do que o meu, ou daquela pessoa que eu sigo, ou daquela famosa, enfim. Então, começa, assim, várias vezes a se comparar. E não se compara, eu falo assim, a comparação entre como você era antes e como você é agora é muito bem-vinda, né, amiga? Você vai saber falar melhor sobre isso. Mas a comparação com uma pessoa que não é você, que não tem a sua história, que não tem a sua vida mesmo, isso é muito, muito errado de saber com ninguém. Eu acho que o number one ali que eu falo. O segundo também é muita ser sincero. Eu acho que todo mundo já ouviu alguém falando, tô de dieta, não posso comer nada. E aí, com isso, já começa a se restringir, já começa a se sentir mal, né? Então, vem todo esse ciclo de restrição. E isso também é algo que sabota demais. Então, assim, se você elencar essas duas coisas, são as que mais sabotam todo o processo ali. Pode ser de um objetivo específico, como emagrecer ou a própria saúde mesmo. Então, eu vejo muito isso. Pô, impressionante isso da comparação. Eu vi que você postou um vídeo falando que às vezes a pessoa tá até tomando bomba ou usando um Ozempic, mão já na vida e ninguém sabe, né? Aí você fica comparando, fala, nossa, por que que o meu tá demorando tanto? E assim, na psicanálise a gente vê muito essa questão de como você se comparar e você perceber que você não tá tendo um progresso que você esperava, acaba gerando uma frustração e essa frustração, essa sensação constante de fracasso, faz com que você perca a motivação de continuar, né? E assim, amiga, muito legal esse conversa que você trouxe. Uma coisa que eu vejo muito é que isso é muito agravado também até com as redes sociais. Então, assim, tem perfis que inspiram a gente, que trazem coisas boas, igual o da Thais, que eu amo. Mas também, às vezes, a gente começa a seguir pessoas, né, que compartilham, assim, um estilo de vida que muitas vezes não revela tudo, igual você mesmo falou. E aí você já até vai, assim, até chega pra mim no consultório e fala, eu quero ser igual essa pessoa, eu quero ficar assim. Ou fica entrando, né, em dieta mirabolante para alcançar esse objetivo. Mas muitas vezes a gente não sabe por trás, né? Então, eu acho que tudo é muito mais agravado com as redes sociais. Eu lembro de uma vez que eu ouvi um podcast que ele fez assim, pergunta, né? Qual foi a última pessoa que você comparou? E muitas vezes, várias pessoas não sabiam assim, dizer qual era a pessoa. Por quê? Seguem tantos perfis, tantas pessoas que muitas vezes não mostram a realidade mesmo. Sofrimento de trás, como ela chegou nesse processo. E é um processo, né, amiga? Acho que as pessoas não falam sobre isso, né? Nossa, não. E hoje em dia a gente quer tudo pra ontem, né? E tão tendo, assim, até esse tipo de ansiedade que a gente quer tudo pra ontem. Sobre o que você falou de restrição, eu queria saber como a gente pode fazer isso de uma forma mais saudável. Porque, querendo ou não, a dieta, a gente meio que corta algumas coisas, a gente tenta seguir o cardápio. Como que você acha que é a forma mais saudável de fazer isso sem ficar muito pesado? Ou que a pessoa se culpe quando ela errar, quando ela tiver um processo que não é legal? Olha, amiga, eu vou ser um pouquinho disruptiva aqui para falar sobre isso. Porque até quando eu atendo a clientes, eu falo assim, ó, não gosto de falar sobre dieta. O que eu sempre falo é planejamento alimentar. Por quê? Quando a gente fala dieta, e não é só eu que falo, tem vários livros que também trazem isso, é o seguinte, a dieta vem como uma palavra muito de restrição, né? Então vem muito afiliada. Inclusive, teve até um que eu achei muito interessante, que foi assim, eles pegaram um bolo de chocolate e mostraram para duas populações diferentes. Se eu não me engano, foi norte-americana e a outra foi brasileira.
E aí pediu a opinião das pessoas em relação a isso, né? E, amiga, eu fiquei chocada com o que aconteceu. Que foi o seguinte, quando os brasileiros, por exemplo, iam bolo de chocolate, eles falavam calorias, engordar. E aí, quando foi a população norte-americana, eles falaram assim, prazer, assim, saboroso. Porque muitas vezes é realmente isso, né? A gente associa a dieta ao fato de se restringir totalmente e não poder comer mais nada. Mas isso é de novo aqui. Eu acredito sim que a gente possa ir em cafezinhos, que a gente possa comer o que a gente gosta e se sentir bem, sabe? Eu sempre falo que é tudo sobre equilíbrio. E aí, quando a gente vem com essa palavra de restrição, né, com a dieta e tudo mais, o que acontece é um ciclo que, com certeza, a Thaís, né, deve ver muito no consultório, que a pessoa se restringe e depois vem toda uma compulsão alimentar, né? E isso não é saudável, né? Totalmente. Inclusive, a comida ela é muito utilizada como, às vezes, até um fator de conforto emocional, né? Esses dias tá tendo um negócio de TikTok que a pessoa fala assim, quando você teve um dia de bicho, você não fuma. E aí a pessoa comerá fumando a uma. Mas é muito isso, porque eu percebo que tem muita paciente que elas estão fazendo um trabalho com nutricionista, ela quer muito emagrecer ou atingir físicos específicos. Só que às vezes ela tem um dia difícil e ela não tem outras ferramentas para manejar o dia difícil dela. E aí, quando ela vê que o único prazer que ela tem foi completamente proibido ou demonizado, a gente fala assim, não coma pão de jeito nenhum, o pão vai acabar ficar um terrorismo do pão, né? Sim. E aí, essa pessoa acaba fazendo, e querendo ou não, é o gatilho dela, e às vezes é a forma dela de fazer que ela conhece, e ela faz, e aí ela se sente culpada. Se dessa culpa vem uma ansiedade, vem tristeza, ela vai lá e faz pior. Aí a pessoa fala, não, já que eu já comprei chocolate, eu já tô mais triste, eu já tô decepcionada comigo, agora eu tô comendo ele. Tu vai lá e come uma famosa bombom. É a famosa Jaque, né, amiga? Já que eu fiz isso, eu vou fazer aquilo. Pois isso é muito complicado, né, da parte da dieta. E assim, amiga, o que eu falo muito também com os pacientes é a importância de uma equipe interdisciplinar. O que é isso, né? É uma equipe com vários profissionais ali atuando junto. Então, quando vem uma paciente com esse caso, quando assim, história com transtorno alimentar, ou com distúrbio alimentar, porque assim, eu olho pra ela e falo, olha, tudo bem, eu vou até aqui, mas daqui pra lá já vai ser a Thaís que vai lá, porque precisa ter uma psicanalista, alguém que vai te auxiliar. Que assim, tudo bem, a nutricionista, né, eu ali na minha nutrição, eu vou conseguir auxiliar em relação à alimentação. Mas quando vem questão de trás da amiga, assim, é algo que eu sempre falo, olha, isso aqui não é pra mim, tem que ter alguém especialista nisso, que consegue realmente cuidar da melhor forma possível, porque não é algo que tá na minha ossada. Mas uma coisa que eu vejo muito assim, na história, amiga, inclusive, eu quero que eu fale sobre isso, muitas vezes episódios até de transtorno alimentar, de depressão, está muito relacionado a questões até pessoais, emocionais, assim, um trauma, assim, é algo que mexeu muito com o psicológico da pessoa e até tem anos que a pessoa pode imitar isso, né? Fala um pouco sobre isso, sabe? Eu quero que você experiência também. Bom, falando do ponto de vista mais freudiano, Freud acreditava que os nossos primeiros prazeres são na fase oral, que é quando a gente está se amamentando com a nossa mãe. E aquela é a nossa fonte de vida e de conforto. Porque se a sua mãe não te amamentar, você não tem como sobreviver nisso. E se essa mãe também não olhar para o bebê, tiver carinho, esse bebê tem essa ligação da mãe, esse carinho mesmo, ele também não sobrevive. Só que às vezes parece que na vida adulta, muitas pessoas não continuam carregando essa fase oral, que pode ser através da alimentação, pode ser através da bebida, pode ser pelo cigarro, pode ser até por excesso de fala, por incrível que pareça. E é uma pessoa que está buscando ali conforto, sabor, atenção. E sim, tá muito importante olhar por causa de que cada um vai ter a sua história e ver quais as outras formas que a vida pode resolver isso, porque não é sobre tirar. Mas é sobre se estimular. Porque é igual a pessoa que tem limite na comida. Aí eu vou falar, então quando você estiver angustiado, quando você estiver ansioso, você fica parada na cadeira olhando pro teto. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E às vezes, qual é a outra forma de prazer? Uma coisa que eu acho legal de falar também é que às vezes as mulheres, elas focam muito no marido, na família, na carreira. E elas não têm outra forma de prazer. Porque a gente, por exemplo, a gente tá pensando um pezinho, a gente conversa, a gente faz um yoga, a gente faz um platino. E essa é a nossa fonte de prazer, né? Então não é sobre se encontrar para comer, mas assim, a gente se diverte.
Você percebe isso no consultório? Mulheres que acabam se desenvolvendo até para a alimentação, pouco. Nossa, amiga, isso eu sempre falo assim, que é uma questão tão primordial, né? Porque a gente se conhecer, pensa só, a gente tem tudo. Então, quando a gente não se conhece, é algo assim, até ruim, é algo assim, péssimo, porque a gente está sempre conosco, né? E aí eu falo que o se conhecer é a parte inicial do processo. Isso é muito claro, até quando bobas, com coisas que eu aplico no consultório ali na anamnese, por exemplo. Quando você está estressada, você tem algum comportamento específico? Ah, o seu intestino muda, algo assim? Eu não sabia. Não sabia. E quando eu vou conversando, assim, durante o atendimento, eu vejo que a pessoa muitas vezes viveu em prol do trabalho, ou, como você disse, em prol do marido, em prol dos filhos, né? E é muito triste isso, porque a gente vai ter que reconstruir tudo isso de novo, né? Então, eu falo o seguinte, né? Até na prática clínica tem uma coisa que eu acho bem legal, que é um monitoramento de hábitos, que eu aplico, assim. Então, eles vão preenchendo. Eu segui plano alimentar, como estava no meu intestino, como estava no meu consumo de álcool, né? Então, eles vão marcando ali consigo. É uma ferramenta muito prática, mas que ajuda muito. E aí, assim, o que eu vejo é que quando o paciente vem e preenche, tá? Ele fica surpreso. Mas eu não sabia. Eu não sabia que eu fazia isso. Eu não sabia que a gente não se conhece. Que a gente, muitas vezes, vive em prol do outro. Ou em prol do trabalho, ou em prol até de alguma tristeza, algo que passou, né? Então, eu falo o seguinte, o processo ali de alimentação, ele também é um processo que envolve se conhecer também, para você saber, assim, como que eu estou, né? E como que isso está influenciando no meu hábito alimentar ou não. Então, assim, amiga, eu acho que é algo fundamental, e infelizmente, vou dar um dado do meu controle, tá? Mas, infelizmente, o que eu vejo é que sempre de... Poxa, é muito triste isso que você tá falando de não se conhecer. Poxa, é tão importante entender nossos padrões, né? Porque às vezes eu pergunto pra ela assim, por que que você começou a comer? Quando você tá falando assim, essa semana eu comi descontroladamente. Aí às vezes é pra preencher um vazio. Ela falou assim, não, é que eu tava muito entediada. Ou, eu acabei levando fora. Ou eu queria fazer alguma coisa na sexta, mas eu não tinha nenhuma amiga disponível. Aí ela sentiu um vazio. Ou assim, às vezes até uma frustração no trabalho, sabe? Porque eu queria estar em tal lugar e eu não tô. Eu com uma amiga minha de 30 anos comprou uma casa hoje, eu ainda não comprei. Ou sei lá, tá todo mundo casando e eu não casei. E aí fica um vazio e a gente quer preencher às vezes com comida. Ou em casos até mais graves, de uma questão mais de transtorno de anorexia mesmo, às vezes a pessoa tá em estado de tristeza e eu até de um apagamento de si, sabe? Porque a pessoa fala assim, já que eu não recebi isso na infância, eu vou fazer um movimento contrário, não vou me dar. Ou, nossa, tem casos de paciente que, por exemplo, ela via que os pais ficavam preocupados que a irmã estava engordando, ela falava, não, vou fazer um movimento contrário para não preocupar meus pais. Aí ela entrou num quadro extremamente anoréxico. E ela repetia esses padrões em toda a vida. Uma das coisas que você falou sobre se conhecer é importante, porque a forma que a gente age em uma coisa, geralmente é a forma que a gente age nas outras também. Uma coisa que eu acho que é um grande sabotador, que talvez na sua área seja assim também, é querer cortar caminho. Às vezes a pessoa quer cortar caminho tudo. Aí ela vê, gente, no TikTok Shop, tá tendo uns negócios assim, toma esse suplemento de magnésio, não sei o que lá. Às vezes você não tá gorda, às vezes só tá inchada. Será que é isso mesmo? Aí a pessoa pensa assim, não vou fazer dieta, não vou treinar, não vou beber água, eu vou tomar um suplemento de magnésio que não sei o que lá, porque a pessoa tá me prometendo que vai me fazer secar 10 quilos em um suplemento. E eu vejo muito que essas pessoas também falam assim, Laís, eu quero entrar na terapia, eu quero resolver meus problemas em 2 meses. Pô, você tá 30 anos com problema, 2 meses é seu prazo. E aí, não sei, você percebe isso como sabotador também? Nossa, amiga, eu acho assim que o tempo todo as pessoas querem uma pílula mágica, né? Então, assim, eu quero exatamente isso, um suplemento que vai melhorar meu intestino, que vai melhorar minha saúde mental, porque eu já ouvi muito isso, né? Vai melhorar o meu sono. Calma, calma, o que eu falo? Vamos começar pelo básico? Vamos começar realmente ali com aquilo que a gente pode naquele momento, né? Quando a gente não tem um hábito ali já definido, por exemplo, então, eu quero regular o intestino, eu quero começar a fazer uma atividade física. Eu falo o seguinte, vamos começar com algo muito simples, muito simples. Porque também quando a gente quer isso virar tudo de uma vez, não vai dar certo. Né? Ou quando a gente quer melhorar tudo de uma vez, não vai dar certo. Igual até a Thaís falou, né? Depois foi anos e anos, às vezes
dando toda atenção pra saúde mental. E do nada, ela quer que a Thaís resolva isso, gente. Que é isso? Ai, meu Deus. Que é isso, gente? Tem nada. Tá contigo? Tá chamada de emergência? Ai, não tem problema. Foca. Vamos lá, amiga. Entendi nada disso. Loucura. Será que foi a coisa que ele tava falando? Que ouviu, sei lá? Acho que não. Vamos lá. Voltando. Então as pessoas muitas vezes querem encurtar processos que levam tempo, né? Assim, até pensando nessa questão da alimentação mesmo, quando você já tá ali com um hábito alimentar não saudável, para você simplesmente virar a chavinha, demanda muito tempo. Muito tempo. Então eu sempre até falo sobre a importância do acompanhamento a longo prazo mesmo, profissional, porque nem sempre é sobre a alimentação em si, você comer sempre uma fruta todo dia, não. Às vezes ele processo até inteiro, de entender assim, cara, isso faz bem pra mim. Eu preciso consumir isso, eu preciso mudar esse hábito alimentar, preciso substituir alguma preparação que não é saudável por algo saudável, preciso começar a me exercitar, né? Então, assim, é algo que demanda tempo, tá? Então não é do dia pra noite. Eu acho também que veio a internet com várias vendas, né, de coisas mágicas que vão funcionar. Mas eu sempre falo, ó, comece pelo básico. Comece pelo básico, que não tem erro. Isso não vai te trazer riscos, isso não vai te trazer gastar dinheiro, nem nada. Mas comece pelo básico, que a chance de você ter um sucesso é muito maior. Qual que você acha que é o básico? Se você fosse citar, sei lá, 3 coisas básicas que você começar a fazer hoje, o que seria? Antes, eu falava sobre 3 coisas básicas, né, que são básicas para nossa saúde. Mas hoje, amiga, eu falo 4. Por quê? Você está nisso. A primeira é, vou puxar sardinha pro meu lado, né, porque é a minha área, mas a alimentação saudável e adequada, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus dias de vida, isso é o básico. Se você não tem uma alimentação que te nutre de verdade, você não vai ter, você não vai atingir a sua performance, né? Você vai continuar ali tendo uma vida que não vai trazer, assim, o melhor de você, né? Então, vitaminas, minerais adequados, e... Bom, primeiro ponto é esse. Segundo ponto é se exercitar. Então, assim, eu falo que exercício é diferente de atividade física, né? A atividade física é aquela atividade que você faz basicamente. Então, eu vou subir uma escada ao invés de ir de elevador, eu vou ir andando até o pilates, algo assim. Isso é atividade física. O exercício físico, ele é guiado. Então, eu vou ir fazer um exercício na academia, eu vou fazer o pilates, isso aí é o exercício. O terceiro é o sono, que ele é fundamental, gente. O sono regula nossos hormônios, reduz o nosso estresse, a saúde mental. Então, assim, é algo fundamental também. Antes, eu considerava esses 3. Mas hoje, tem um pilar que eu acho fundamental, que é a saúde mental. Se você tem, assim, alimentação adequada, um sono bom, faz atividade física, mas se a sua saúde mental não está adequada, você não está Difícil manter, né? É muito difícil manter. E eu falo que é uma das coisas principais, amiga, porque muitos falam das outras coisas, né? Então, eu faço atividade física, estou aqui me exercitando, estou me alimentando bem. Tá, mas como que você está mantendo, né? Então, assim, amiga, hoje eu considero esses 4, eu acho que eles são fundamentais e tem que começar por eles. E você, amiga? Poxa, eu acredito em tudo que você falou. E só uma coisa que eu acrescentaria seria sobre a pessoa lidar bem com o perfeccionismo. Porque pra mim, isso acaba com qualquer processo. Poxa, às vezes você pode começar. Eu falo isso muito com paciente minha. Eu tenho uma paciente que ela falou assim, ela passada. Ela falou assim, eu quero começar a correr 10 quilômetros. Calma! Sabe, eu falei, primeiro você levanta do sofá. Às vezes você pode dar uma volta só em volta do seu quarteirão, porque você não sabe o estado que essa pessoa tá, né? Aí às vezes a pessoa fala assim, é o que você falou. Poxa, um passo de cada vez. Às vezes a pessoa quer se alimentar bem, comprar whey, creatina, um monte de cápsula, não sei o que, não sei o que lá, que às vezes você nem precisa. Você nem tá lá ainda, sabe? Só bebe sua água e come minimamente decente. Porque esse perfeccionismo de querer fazer tudo, às vezes faz com que não passar nada. Então ela fala assim, se não for pra comer perfeito, eu vou comer de qualquer jeito. Se não for pra me exercitar 3 horas por dia, eu não vou me exercitar nada. Às vezes você dá conta de fazer 10 minutos. Passa seus 10 minutos é melhor que nada, né? Amiga, até uma dica assim que eu gosto de falar pra você é de a regra do 80-20. Você já ouviu falar? Já. Que é assim, ó, você vai se alimentar bem ali 80% do tempo e os 20%, uma parte é a nossa vida, né?
Então, eu tenho um aniversário de namoro, eu tenho um casamento pra ir, eu tenho alguma coisa diferente, né? Ou eu simplesmente quero sair para um café, porque isso também é importante, vai estar nesse 20%. Então, assim, não ficar bitolado com, assim, eu vou ficar, assim, um mês me alimentando totalmente, assim, regrada, dando tudo, porque não sustenta, amiga. Isso eu não falo só de consultório, eu falo também dos que mostram. Então, assim, é melhor você ser constante e gradual e atingir os seus objetivos de forma efetiva do que você simplesmente falar assim, vou cortar tudo, sem pão, sem leite inflamatório, sem nada, né? E aí você simplesmente não atingir seus objetivos, né? Então, é sobre equilíbrio, gente. Isso vale pra tudo, né? Eu acredito que só o equilíbrio faz que a gente tenha constância. Por exemplo, e uma coisa, ser honesta com você mesma. Poxa, eu tenho certeza que o povo mente nos seus formulários. Você fala assim, vai, tem alguma coisa errada aqui. E é muito importante a gente ser honesto. Por exemplo, tinha uma época que eu achava lindo o povo que acordava às 5 da manhã e já tava na academia. Eu acho lindo, eu acho assim, inspirador. Só que eu não sou essa pessoa. Eu não rendo às 5 horas da manhã. Não adianta eu ir pra academia às 5 horas da manhã. Ou eu querer ir pra academia depois do final do meu expediente, 9 horas da noite. Porque às vezes eu atendo paciente às 8. Aí às 9 eu vou pra academia, eu vou fazer um treino tão michuruca. E pra mim o horário que funcionou, às vezes é o horário do almoço. Que eu vejo que eu consigo dar o meu melhor, conseguir fazer direitinho, não faltar. Então, é a gente ser honesto e parar de também querer seguir a rotina do outro ou fingir que a gente ama coisa que a gente não é, sabe? Esses dias eu vi uma menina falando que ela não consegue ter MM em casa, porque é a coisa que ela descontrola. Mas justamente por saber que ela descontrola com MM, ela não tem em casa. E quando a gente se conhece, a gente consegue ter uma, sei lá, até uma estratégia melhor pra lidar com a gente mesma, né? E assim, que bom que ela sabe disso, né? Porque aí ela realmente evita aquilo e ela vai conseguindo equilibrar a rotina dela da melhor forma possível. Isso de ser verdadeira consigo mesma é tão importante, gente, porque o que eu falo se você mente para outros profissionais, por exemplo, que estão te acompanhando, ou para pessoas ao redor, você está mentindo para você. Porque as pessoas querem te ajudar, né? Os profissionais querem te ajudar. Então, se alguém chegar e mentir para atrair sobre alguma coisa que não está fazendo, assim, a pessoa quer perder. E eu sempre falo isso também. Poxa, assim, algo que eu vejo muito é a pessoa não conseguir seguir o plano certinho no primeiro mês. E ela até que eu desisti. Assim, falar, não, Ellen, não consegui, quero desistir e tudo mais. Poxa, mas isso é ótimo. Vamos ver o que aconteceu para você não conseguir atingir. Será que foi a rotina que não estava legal? Será que você não gosta de ensinar? Será que você não gostou das preparações? Poxa, que legal errar. Que legal errar, né? Porque errando que a gente aprende. Então é entender também que nós não somos uma máquina, né? A gente erra, tem dias que a gente não está disposta mesmo a fazer alguma coisa, tudo bem, né? Então, claro que quando isso for muito excessivo, a gente tem que procurar uma ajuda. Mas é sobre, assim, se entender e saber que a gente tem momentos que não estamos bem, existe TPM, existe situações no trabalho, na faculdade, que não são legais, nos relacionamentos, né? E é a gente ir ajustando isso da melhor forma possível. E se precisar também, ajuda. Com certeza. Inclusive, isso de ser consistente faz com que você tenha mais autoconfiança, né? Porque se você se compromete a fazer isso de fato faz, eu me comprometo a fazer muito lá. Se de fato faço, eu começo a acreditar em mim. Porque se eu sempre me comprometo a fazer algo e eu não cumpro, isso vai destruindo muito a nossa autoconfiança, nossa autoestima, né? Você percebe essa questão da autoestima no seu empreendimento, assim? Amiga, demais. Eu percebo que a maior parte das pessoas que... É como se fosse assim, diretamente proporcional. A maior parte das mulheres que não têm autoestima, elas não têm isso. E quando a gente vai, assim, eu vou cavucando um pouco na minha cabeça. Vou conversando, vou entendendo, né? E aí eu vejo que vem muitas coisas por trás. Às vezes um trauma, às vezes é uma questão, assim, de realmente nem se olhar no espelho, de nem saber como é o feliz, sabe? Se pensar na menstrual, com as mulheres, né? Então, de não saber nem como está o seu corpo. Então, eu vejo que a autoestima está muito relacionada ao fato de não se conhecer. E eu falo assim, em todas as áreas, né? Até em relação à alimentação, mas eu falo também questões psicológicas mesmo. Eu falo questões de saber como funciona. Então, eu vejo que isso é uma lacuna muito grande, que não é só até meninas mais novas também, né, Thaís? Mas também até mulheres mais velhas, né? Então, você pensa, uma vida inteira
praticamente, não sei se olhar. Se você for pensar em um passo de prática, você acha muito importante para esse autoconhecimento, essa construção de mais autoestima e autoconfiança, tanto como, sei lá, alimentação ou não, o que você diria? Cara, eu diria coisas assim que parecem muito bobas, mas que fazem toda a diferença, tá? Então, assim, eu tô pensando numa questão de você ter uma autoestima todos os dias, é você se olhar, né? Chegar no espelho, se olhar, pentear no cabelo com calma, fazer um bom skincare. É muito bom, né? Fala, poxa, mas isso funciona? Funciona, funciona. Mas é o básico, né? É o básico. Às vezes a gente quer fazer o frufru, mas a gente tá deixando o básico. Exatamente. Ah, eu não tenho tudo para um skincare. Simplesmente, uma dica assim, boba também, é você lavar o seu rosto ali, esfregar um pouquinho, sei lá, 40 segundos ali, fazendo uma massagem mesmo no seu rosto. Pra você ver assim, poxa, como que eu estou hoje, né? Será que eu tô bem? Será que eu estou influenciando na minha olheira? Coisas bobas mesmo, sabe? Que você consegue fazer ali todos os dias. Além disso, algo que eu gosto muito de até passar para as minhas pacientes anotar até como você está se sentindo, né? Porque isso muitas vezes está relacionado com, né? Então, você está mal? Chega lá, assim, hoje estou mal. Hoje é boba mesmo. Hoje estou mal, hoje estou bem. E aí, avaliar como tem sido em relação à alimentação. São coisas práticas mesmo de fazer, parece muito simples, mas é algo que, assim, tem muito resultado. E até uma outra dica também, agora, também pela alimentação, né? Mas é você comer com calma, tá? Isso diz muito sobre você. Ah, Ellen, como? Como assim? Diz muito sobre você. Se você é uma pessoa que muito na correria, a tendência é você comer péssimo, você comer nem ter, comer muito rápido, ter até má digestão ali. Então, simplesmente reparar como que você está comendo hoje, né? Isso diz se você está vivendo uma correria, se você está vivendo tranquilamente, ou se você até tem um equilíbrio mesmo, né? Então, são práticas muito simples, mas que fazem você olhar para si mesmo no dia a dia. E você, amiga, a partir dela? Ah, eu concordo com o que você falou, de se observar, né? De se observar com carinho, né? E pra mim, isso de ser consistente pra conseguir criar mais faz diferença. Mas a única forma de ser consistente é fazer algo que seja suportável, né? Por exemplo, eu vejo que você posta muitas receitas que parecem ser muito gostosas. São assim, saudáveis, mas parecem ser muito gostosas. E é sobre isso, né? E se você tiver uma dieta que você odeia, você consegue durar, sei lá, um mês, mas pra quanto tempo? Porque a ideia é ter um estilo de vida, né? Ou até mesmo, o exercício físico. Se você odeia fazer academia, às vezes você consegue encontrar, poxa, fazer pilates, fazendo yoga, fazendo tênis, fazendo uma corrida. Encontrar algo que faça mais sentido, que te dê prazer, sabe? Porque fazer algo que você odeia, na verdade, é mais prejudicial do que positivo para a sua autoestima, porque parece que você tá se punindo ali, e aí não tem que durar mesmo. E, amiga, eu vejo também, até no inío, né? Primeiro, as pessoas conhecem, não tem autoestima, e aí começam a fazer coisas que, assim, não tem até nada a ver com elas, né? Então, até indo muito para essa questão, até de atividade física que você falou, às vezes eu venho e falo com o paciente, poxa, vamos tentar outra modalidade, vamos tentar outra coisa, né? Se você quiser, eu até falo, né? Eu até brinco. Se você quiser me passar o telefone do seu personal, pra gente conversar, pra gente tentar outras coisas. Porque é isso, né? É sobre ir se adequando de acordo também com a sua realidade, de acordo também com o que você gosta, o que você quer fazer para ter função. Mas não simplesmente fechar os olhos. Ah, eu não gosto de musculação, então eu não vou fazer nada. Gente, tem tanta coisa pra fazer. Então, assim, é você também buscar outras estratégias para você não dar desculpas de que você não gosta ou você não quer fazer isso. Isso acontece demais também. Acredito que assim, no fim, o resumo da nossa conversa é sobre a gente se olhar com cuidado e se dar o melhor, né? Tanto na alimentação, quanto na saúde mental, quanto no exercício físico. Porque eu percebo que assim, quando você está com qualquer jeito, sabe, até na sua arrumação, às vezes você coloca qualquer roupa, você come qualquer coisa, pra você é sempre qualquer coisa. Na hora que parece que o mundo tá lendo isso que você tá jogando e te dando isso de volta. Aí às vezes no relacionamento você é tratado de qualquer jeito. Não é pra jogar a culpa em si, mas assim, cara, como você tem se tratado? Às vezes no trabalho, a pessoa também te trata como qualquer coisa. E você acaba não conseguindo se destacar. Porque assim, vai se dando sempre pior, né? Nossa, amiga, eu aprendi muito no bebê, como até a gente se veste, como a gente fala, como a gente se cuida. Porque isso é um espelho da sociedade, cara. Então, assim, pra você, por mais louco que seja, né?
Dá um abraço pra você, cuidar, né? Isso faz toda a diferença. Não, imagina você cuidando direitinho. Tudo que você coloca dentro do seu corpo, cuidando da sua alimentação, fazendo sua massagenzinha, sua skincare, igual você falou, cuidando da sua roupa, cuidando dos seus desses. Aí vem alguém querendo te tratar mal, você vai aceitar, você sai fora, pelo amor de Deus. É muito sobre isso, amiga, muito sobre isso, sim. E eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas acham que isso é bobeira. Mas assim, gente, cuidar de você é bobeira? Claro que não. E aí vem uma questão também importante, que é as pessoas gostam de cuidar dos outros, né? E aí não cuidam de si. E aí eu viro e falo, de quem que você está cuidando hoje mais que você? Isso é errado. Total. Amiga, se você não estiver bem, assim, fisicamente, emocionalmente, biologicamente, né? Fisiologicamente também, como você vai cuidar bem? A qualidade que você vai transbordar não vai ser boa, né? Por melhor que seja as suas intenções, a gente não consegue negar que não tem, pelo menos não com qualidade. Com certeza, amiga. E fica aquela coisa, né? Assim, eu tento ao máximo entregar tudo pro outro, você não dá o melhor de si pro outro, você não tá plena também. E aí eu vejo, assim, que são vários erros excessivos, né? E aí, tá muito bem embora de nervos. Pode. Não, porque daí você se sente mal com a sua alimentação, você se culpa, você se olha no espelho, você se acha feia, você fala, nossa, coisa horrível que aconteceu comigo, com a minha profissão, com o meu relacionamento, vai virando de uma bola de neve, que parece que você não se sente nem merecedora, né? De coisas boas. E mulheres não são merecedoras. São super merecedoras. Então, olhem pra si, né, amiga? Eu acho que é algo até que a Thaís fala muito, eu amo, admiro muito o trabalho dela. E é o fato de você realmente se olhar com carinho, de você se cuidar, de você se priorizar, por que não? Né, amiga? Por que não se priorizar? Não é egoísmo. Não é egoísmo. É exatamente você estar bem pro outro, pra vida, pra si, enfim. Então, não acha que eu vou realmente se priorizar hoje. Ai, amiga, eu acho que é isso. Muito obrigada por ter topado participar. Tô muito feliz, amiga. Tô fã demais desse trabalho. Ah, eu acho que é isso, gente. Muito obrigada. Compartilhem com a amiga de vocês, com todo mundo, se vocês gostaram. Obrigada, amiga. Ai, obrigada, amiga. Sigam ela no Insta. Qual que é seu Insta? @Ellen Paviotti. Então tá.